Olá. A Bíblia fala que nunca mais Israel se levantou um líder como Moisés, a quem o Senhor falou face a face. Está no livro de Deuteronômio, ali no capítulo 34, no verso 10. Porém, o próprio Moisés acabou se rebelando contra Deus. Isso aconteceu ali perante a rocha, quando Moisés feriu a rocha. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 106, aqui no verso 33, aliás, aqui mais no fim desse capítulo, aqui é o relato da trajetória do povo de Israel. E fala das rebeldias, dos momentos em que o povo de Israel se rebelou contra Deus. Então no verso 33 diz assim: porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Então Moisés, ele falou imprudentemente com seus lábios ali perante a rocha. Porque aquela rebelião do povo acabou contaminando Moisés. Moisés foi contaminado com aquela rebelião. Como acontecia no passado, como quando os servos de Deus, eles iam para os lugares cuidar de lepra, das pessoas que eram leprosas. E ficava contaminado com a lepra. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. E ali no livro de Números, no capítulo 27, no verso 14, quando Deus anuncia a morte de Moisés, ele fala que Moisés não poderá entrar na terra de Canaã, porque Moisés foi rebelde. Então nós já vimos que ali perante a rocha, Moisés ele falou imprudentemente com seus lábios, porque Moisés deu a entender para o povo que ele mesmo tiraria água da rocha. Então ali Moisés não santificou, não glorificou a Deus. Naquele momento Moisés estava muito irado por causa da rebelião do povo. Então foi uma pressão muito forte contra Moisés. Ali no final do livro de Deuteronômio, ali no capítulo 34, ali fala sobre a morte de Moisés. Então Deus mostra para Moisés toda a terra de Canaã. Finalmente Moisés é sepultado. Então um grande líder sai de cena. E ele fala que nunca mais surgir um líder como Moisés. Porém Moisés ele aparece no Novo Testamento. E Moisés aparece para os discípulos. Isso está registrado no livro de Mateus, no capítulo 17, ali no verso 1. Ali fala sobre o monte da transfiguração. No final do capítulo 16 ali do livro de Mateus, Jesus ele fala que os discípulos, muitos dos que estavam ali, não iria passar pela morte até que visse o reino de Deus. E 6 dias depois, Jesus foi transfigurado perante eles, perante alguns discípulos. E ali parece Moisés e Elias. Existe um problema aqui. As pessoas que creem que a alma é mortal, só pode acreditar que Moisés ressuscitou. Para quem crê que a alma ela é imortal, acredita que ali era o espírito de Moisés. Uma outra questão também é que lá no livro de Judas, no capítulo, aliás, Judas só tem um capítulo, ali no verso 9, ali fala que houve uma disputa de Miguel, o arcanjo, disputando o corpo de Moisés. Aí fala que Satanás, ele disputa o corpo de Moisés com Miguel. Agora é estranho imaginar que Satanás está disputando um corpo morto, disputando um cadáver. Então o bom senso nos leva a pensar, o que aconteceu ali foi que Satanás, ele acusava Moisés, mesmo porque a Bíblia é bem clara que o diabo é o acusador dos irmãos, acusador do povo de Deus. Então o que Satanás queria é que Moisés fosse retido na sepultura, que Moisés não ressuscitasse. Satanás acusava Deus de injustiça de ressuscitar Moisés, seria uma injustiça. Então o que o diabo queria é que o corpo de Moisés ficasse no pó da terra, voltasse ao pó, assim como está escrito. Mas Deus, na sua grande misericórdia, na sua grande bondade e na sua justiça, ele ressuscitou Moisés. Por isso que Moisés aparece ali no monte da transfiguração. Além do mais,
o Monte da Transfiguração representava a vinda de Jesus no seu reino. Quando aparece Elias, nós sabemos que Elias foi trasladado para o céu. E no livro ali de 1 Coríntios, ali no capítulo 15, ali no verso 52, ali fala sobre as pessoas que serão transformadas ou que serão transladadas. Ali o apóstolo Paulo fala que não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Muitos não provarão a morte. Então Elias ali representava as pessoas que não provarão a morte. E Moisés representava as pessoas que serão ressuscitadas. Então a história de Moisés, ela mostra a grande bondade e a justiça de Deus. Mesmo Deus não permitindo que Moisés entrasse na terra de Canaã, Moisés foi ressuscitado. E hoje Moisés ele já está vivendo no mundo eterno, na dimensão do mundo eterno. Então isso nos mostra que os servos de Deus, eles são honrados por Deus. Deus não poderia deixar Moisés naquela sepultura, depois de tudo que fez Moisés. Então, se nós analisarmos bem a situação, nós chegaremos à conclusão da bondade, misericórdia e justiça de Deus.